Atenção, você que é dona de casa, você que é um trabalhador informal, sabe como planejar a sua aposentadoria? Que é possível, né, Júlia? Bom dia. Bom dia. É possível, sim, a gente programar a aposentadoria. E hoje a gente trouxe esse tema que é muito importante, porque as pessoas ficam sempre pensando que ou elas têm que abrir um MEI, ou elas têm que trabalhar de carteira assinada para conseguir a aposentadoria. E aí chegam ali na idade de 65 anos e acham que a única opção que elas vão ter vai ser pedir o BPC idoso, né? Mas a gente consegue fazer uma programação de aposentadoria, mesmo sem você abrir o MEI ou trabalhar de carteira assinada, porque você pode fazer contribuições individuais para o INSS. E o INSS também tem o tipo de contribuição que abrange as pessoas que não têm uma renda própria, como estagiários, donas de casa. Esse tipo de pessoas também podem contribuir para o INSS. Essa contribuição individual é aquela do tradicional carnê, Júlia, que todo mundo conhece, aquele carnê laranja, né, da Previdência Social. Isso, aquele carnê laranja, a gente chama de guia GPS. Hoje em dia, o INSS ainda consegue que você tire essa guia no site, mas as pessoas ainda preferem pagar o carnezinho que compra na papelaria. Então, o INSS, você tem como preencher essa guia de uma forma correta para que você consiga fazer essa contribuição que é destinada a quem não tem uma renda própria. Então, a gente chama de contribuição de facultativo. Então, por exemplo, para quem é dona de casa, o marido quer pagar o INSS para ela poder aposentar, pode pagar nesse jeito. Pessoas que trabalham informalmente, faz bico, também consegue pagar ali como contribuinte individual. Então, a gente consegue fazer essas contribuições para o INSS com planejamento previdenciário, sem você ter que abrir um MEI e contribuir exatamente todo mês, senão você vai ficar com a pendência ali, né? Quando você faz a contribuição pelo carnê, você não tem essa obrigatoriedade de pagar todo mês como MEI. E aí é importante, gente, porque parece simples, né? Você vai comprar o carnê e vai pagar, começar a pagar e contribuir junto à Previdência. Mas você não pode errar ali no preenchimento do código, por exemplo. Você não pode ter nenhum tipo de rasura. Então parece simples, mas é importante, antes de qualquer procedimento nesse sentido, buscar essa orientação especializada, né? É importante, sim, ter uma orientação para preencher esse carnê, porque até nós tivemos uma cliente que ela tinha todos os carnês preenchidos, levou para a gente, tinha os 15 anos de contribuição necessário para aposentar. Quando a gente foi entrar no INSS dela, tivemos uma surpresa. Não tinha nenhuma contribuição no nome dela. E aí a gente descobriu que ela tinha 2 NITs. E aí a gente teve que fazer um processo para unificar esses NITs e esses 15 anos que ela já tinha pago no carnê, contar no INSS, porque até então o INSS achava que ela nunca tinha contribuído. Porque o NIT que ela preenchia no carnê era diferente do NIT que o INSS tinha dela. Então é sempre importante fazer esse preenchimento correto. Então é sempre bom vocês procurarem uma orientação, porque além do NIT correto, vocês têm que contribuir no código correto. Gente, olha que situação, hein? Já pensou que surpresa negativa? De repente você achar que a Previdência não contabilizou nada, isso pode trazer um prejuízo tremendo, né? Por isso que é sempre bom, né, Júlia, essa orientação antes de tomar qualquer tipo de procedimento, principalmente nesse caso que você vai fazer essa contribuição voluntária, né? Isso, por exemplo, essa cliente nossa, a aposentadoria dela seria só esse mês. Ela procurou a gente com meses de antecedência para a gente conferir se estava tudo certo. Então, a gente conseguiu ainda fazer essa unificação de NITs antes dela completar a idade necessária, e aí ela não perdeu nenhum dia de pedido, porque a gente fez o pedido no dia do aniversário dela e ela não perdeu nenhum dia com isso, porque você só consegue fazer o pedido de aposentadoria depois que todos os seus dados estão corretos. Então, por isso que a gente sempre orienta procurar algum profissional para te dar a orientação correta e sempre também procurar com antecedência, né? Se não procurou agora antes de contribuir, procure antes de chegar a data que você acha que vai ser a sua aposentadoria, para conferir se está tudo certo, porque pode acontecer uma surpresa dessas
e aí depois você acabar perdendo tempo de benefício. Outro detalhe, gente, para quem faz esse tipo de contribuição via carnê, tem que ficar atento quanto à data de vencimento, né? Tem que ser organizado, viu, gente? Porque as contribuições em atraso, a Previdência não contabiliza, né? Isso. Para a gente contabilizar tempo de contribuição, a gente até entra com essa contribuição feita após o vencimento. Mas, quando a gente está falando de aposentadoria, a gente não contabiliza apenas o tempo de contribuição, mas também a carência. Então, é comum das pessoas terem 15 anos de tempo e 10 anos de carência, porque 5 anos foram pagos de forma atrasada. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso. Lá no escritório, a gente até fala, passou do dia 15, é melhor não pagar. Porque quando a aposentadoria é por tempo, ainda é mais fácil, porque você tem que comprovar 15 anos de carência e 30 e poucos de tempo. Mas quando é aposentadoria por idade, isso vai atrapalhar, porque você tem que contribuir 15 anos e comprovar 15 anos de carência. E aí eu tenho um caso até na minha família, né? Que aí eu olhei e falei, faltam 8 meses para você aposentar. Aí ele foi no contador, meu tio, né, foi no contador e falou, eu preciso pagar 8 meses para eu aposentar. E pagou 8 meses atrasados. Aí ele me contou, eu falei, vai ter que pagar 8 meses de novo, porque atrasado não vai contar. Então, tem que prestar atenção nisso, tem que receber a orientação correta, porque você pode estar pagando e depois esse pagamento não contar. Por isso eu disse, né? Quem vai contribuir dessa forma tem que ser organizado, tem que ficar atento à questão da data do vencimento, porque isso pode te prejudicar. Eu tenho até aqui a participação do Denilson, o telefone fica sempre disponível aí para você, porque tá diretamente ligado a isso que a Júlia está orientando. Se atrasar o MEI num mês, pode pagar 2 meses no próximo mês? Aí tem duas coisas, né? Para a Receita Federal, né, você tem que pagar de qualquer jeito, atrasado ou em dia. Mas para a Previdência, nesse caso, por exemplo, ele já perdeu a carência. Né? Foi esse caso que a gente acabou de falar. Você tem a obrigação de pagar os 2 meses de uma vez pela Receita Federal, porque MEI atrasado vira dívida ativa. Porém, como a contribuição para a Receita Federal do MEI é a mesma contribuição para o INSS, você vai contar apenas do segundo mês. A carência do primeiro não vai ser contada como carência, você vai ter esses 2 meses de tempo de contribuição, mais 1 mês de carência. É a mesma coisa do carnê, o MEI, tá, gente? Tem que ser organizado, principalmente se você estiver usando ele para fins previdenciários, né? Tem que pagar em dia, porque você tem que ir lá tirar o carnê e fazer o pagamento. O carnezinho e o MEI é a mesma situação, isso pode prejudicar nesse planejamento futuro, viu? Agora, para a Receita, não, aí você tem que pagar, porque senão você, obviamente, vai ficar com o nome negativado, né? Essa é outra dúvida que a gente sempre fala, né, Júlia? As pessoas têm que tomar cuidado quanto a isso, né? Porque muitas vezes usa o MEI aí como contribuição previdenciária e esquece que ele também está ligado à Receita Federal, né? Aí, às vezes, para de pagar o MEI, por exemplo, porque tá contribuindo com a Previdência de outra alternativa. Mas se não dá baixa no MEI, você vai ficar, obviamente, com pendências lá na Receita Federal. Isso. O MEI é um microempreendedor, né? O MEI não é um tipo de contribuição para o INSS. O MEI é um tipo de empresário. Então, quem abre um MEI está ali declarando que é uma empresa. Por mais que seja uma microempresa, mas uma empresa. Então, o valor que você paga ali de MEI é tanto para contribuição de INSS quanto de imposto para a Receita Federal para quem está fazendo um serviço, quem abriu uma empresa. Então, é sempre importante que você pague todos os meses o seu MEI. E se você decidir parar de pagar, tem que dar baixa, porque não é igual o carnê que você, igual eu falei, você não tem a obrigação de contribuir todo mês. O carnê é no mês que você quiser. Mas o MEI, para o INSS, vai ser a mesma coisa, você só não vai estar contribuindo. Mas para a Receita Federal, depois, vamos supor que você deixou ali de pagar 5 anos, vai vir a Receita Federal, bater na porta e falar, dívida ativa, vamos pagar. Então aí tem que tomar muito cuidado. E é importante a gente ressaltar aqui também que essa contribuição pelo carnê, ela garante todos os benefícios, né? A gente está citando a aposentadoria como exemplo, né? Mas obviamente você tem todos os outros benefícios também disponíveis pela Previdência. Isso, pagamento por carnê
É a mesma coisa de qualquer outro pagamento. Você pode deixar pensão, pedir benefício por incapacidade, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade, aposentadoria. Você vai ter direito a todos os benefícios que o INSS te proporciona. E também é sempre bom lembrar, aposentadoria por tempo e por idade tem tipos de contribuição diferente, por isso que o seu carnê tem que estar preenchido com o código correto e sendo pago com o valor correto, porque a aposentadoria por tempo tem uma alíquota de 20% do salário e a aposentadoria por idade tem uma alíquota de 11% do salário. Então, para pagar com o carnê, tem que preencher tudo certo, senão você vai estar ali achando que vai aposentar por tempo e está pagando para aposentar por idade. Sempre bom ter uma orientação correta. Inclusive, a gente deixa sempre o telefone disponível para a sua participação, 99326228, 99326228, fique à vontade, viu, para enviar sua pergunta. Eu tenho aqui a pergunta da Lenilda, né? Tem como reduzir os juros, né, de um empréstimo consignado? Gente, esse é outro problema, hein? A Previdência, o governo tem buscado caminhos justamente para poder trazer mais transparência nesse processo aí entre as instituições financeiras e os pensionistas, né, e aposentados também. Mas a situação é sempre complicada. Caminho sempre tem, né, Júlia? Caminho sempre tem. O primeiro passo para alguém analisar o contrato de empréstimo é passar lá no CAC, lá no Procon é dentro do CAC, e aí pedir o contrato desse empréstimo. Então, primeiro você precisa ter o número desse empréstimo, o INSS te fornece, o documento chama SCRE, é um histórico de empréstimos, e aí esse documento você vai levar lá no Procon, pedir a cópia do contrato, o Procon vai te pedir alguns dias para isso. Quando você estiver com a cópia do contrato em mãos, você procura um advogado bancário, porque aqui, empréstimo consignado não tem nada a ver com o INSS. O INSS só faz o desconto que o banco repassou para ele. Então, aí já seria um caso de advogado bancário, que ele vai analisar se esses descontos são abusivos ou não, se tem como você fazer alguma diminuição nesse desconto. Eu tenho a dúvida também do Edson. Obrigado, viu, Edson? Ele está dizendo que a esposa tem 51 anos e ela está afastada, né, do trabalho. Aí ele quer saber se ela tem condição de se aposentar. Aí depende, né, Ju, do tempo de contribuição, por que ela está afastada, né? Esse afastamento também faz toda a diferença, Isso. né? Afastamento, na nossa área, a gente entende como se ela estivesse recebendo um auxílio-doença. Então, se ela estiver atualmente recebendo um auxílio-doença, talvez a gente consiga fazer um processo de troca. Entra com o processo de estar recebendo um auxílio-doença ativo e transformar esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Essa possibilidade a gente tem. Agora, com 51 anos de idade, aposentadoria por idade sem chance, porque tem que esperar os 62. Aposentadoria por tempo também é um pouco difícil, porque 51 anos é uma pessoa muito jovem. Nesse caso de afastamento que eu vejo, seria uma possibilidade de aposentadoria por invalidez. Aí sim, essa possibilidade existe. Ou seja, depende muito do motivo do afastamento, né? Se tiver, obviamente, impedindo que ela retorne ao trabalho, aí existe um caminho. Isso, se ela estiver afastada por incapacidade, aí a gente tem um caminho. Se ela estiver afastada porque parou de trabalhar, parou de contribuir, aí a gente tem que analisar melhor a situação dela. É por isso que os contatos do escritório ficam sempre aí disponíveis para você, né? Você pode fazer contato pelo telefone, pela rede social, pode ir na sede do escritório, que fica ali na Getúlio Vargas, em frente à Previdência Social. É sempre o caminho para poder entender o seu caso, estudar o processo e trazer para você a orientação adequada. E é por isso também que a Júlia, o Augusto estão sempre aqui ao vivo no programa. Muito obrigado mais uma vez pela presença, viu, Júlia? Eu que agradeço aos telespectadores, ao Flaviano. Prazer estar aqui. Sempre um prazer te receber aqui.